Agora vamos voltar à página 13. Página 13 de vocês. Vamos analisar, pessoal, o artigo. Página número 13. Analisa comigo, pessoal, o artigo. Bom, o que eu tenho de saber, professor, em relação ao artigo? Coloco aqui, classe número 2, o artigo. Classe número 2, o artigo. Pessoal, primeiro ponto está ali, qual é o conceito? Qual é o conceito que nós temos em relação ao artigo, pessoal? Anota ali naquele espaço. É a palavra que antepomos, é a palavra, pessoal, que antepomos aos substantivos, é a palavra que antepomos aos substantivos é a palavra que antepomos aos substantivos para determiná-los ou indeterminá-los. Ponto. É a palavra que antepomos aos substantivos para determiná-los, no caso substantivos, ou indeterminá-los. Ponto. Depois coloca assim também, ó. Indica também o gênero, indica também o gênero dos substantivos. Lembra, pessoal, que muitas vezes é o artigo que dá o gênero. Colega, o colega, a colega. É ele que está dando o gênero, pessoal, da palavra. Bom, então, aqui é importante que saibamos, pessoal, que o artigo, ele vem antes do substantivo, ponto. O artigo vem antes do substantivo. Excelente. Só depois, nas observações finais, que eu quero fazer só uma coisinha com vocês. Muitas vezes, a gente pensa assim, ó, se houver o artigo, no lado está o substantivo. Não é assim. São duas coisas. Se houver um artigo, com certeza, em algum momento depois haverá substantivo. Mas não quer dizer que seja ao lado. Nas observações finais eu vou mostrar isso para vocês, tá? Bom, então primeiro ponto, a definição, pessoal, tá aqui. Agora, olha comigo ali, ó. Existem os definidos e existem os indefinidos. Vamos colocar definidos e indefinidos. Indefinidos. Nós até já comentamos, pessoal, esse conceito na aula passada. Definidos, indefinidos. Na língua portuguesa, pessoal, definidos, nós temos o, os, a e as. Indefinidos, nós temos um, uns, uma e umas. Tá aqui, ó. Então, existem os definidos e indefinidos. Pessoal, até digo para vocês o seguinte, não é difícil e vocês não erram quando é um artigo normal. Nós temos certos problemas aqui. Quais são os dois problemas que nós enfrentamos, pessoal? Primeiro deles, nós enfrentamos, pessoal, quando o artigo aparece junto a preposições. É o que nós vamos ver agora. Aí, muitas vezes, das matérias depois do português,
a gente fica com dificuldades de saber se tem artigo ali, se tem preposição, tá? Que é bem importante. O segundo problema, pessoal, tá vendo esse o aqui, pessoal? O o no português não é só artigo. O é artigo e o o é pronome. Tá vendo o a? O a é pior, porque o a, além de ser artigo, ele é pronome e também é uma preposição. Então, se fosse só isso, beleza, excelente. Agora, o que vai nos ajudar muito, pessoal, é o próximo tópico. Olha ali, ó, os artigos podem unir-se às preposições a, de, em e por, pessoal, formando combinações e contrações. Isso aí é fundamental, pessoal, fundamental. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Isso é muito importante. Preposições mais artigos. Pessoal, o que nós temos? Nós temos a preposição a. Nós temos, pessoal, a preposição de. Nós temos, pessoal, a preposição em. Nós temos, pessoal, a preposição por. Fundamental isso aqui para todas as matérias do português. A preposição a se une tranquilamente aos artigos definidos, só definidos. Pessoal, quando há, aqui faltou um Szinho, né? Os, deu. Quando a se une a masculino, barbada, ó, ao ou ainda aos. Todo mundo comigo? O a se une a masculino, a ou aos. Agora, qual é o problema, pessoal? Quando a preposição a se une ao artigo a. Olha só, relembrando, o espanhol não tem problemas com isso. O espanhol, a preposição é a, o artigo em espanhol é lá. O espanhol nunca tem problemas com preposição e artigo. O português tem, porque a preposição é a e o artigo é a. Todo mundo comigo? O que nós, à vontade, o que nós criamos aqui, pessoal, para simbolizar que um mesmo a representava preposição e artigo? Pessoal, a crase. A crase. Então, apareceu para vocês a crase, obrigatoriamente, eu quero que vocês nunca mais esqueçam disso, é preposição mais artigo. Tá? Preposição mais artigo. Isso aí é fundamental, pessoal, é mais do que fundamental, é importantíssimo. Por quê? Porque eu dependo desse conhecimento para várias matérias da língua portuguesa, pessoal. Quando a gente estuda objeto indireto, o objeto indireto vem com preposição. Então, apareceu isso aqui, ó, tem preposição aqui. Apareceu ao, tem preposição aqui. É preposição mais artigo. Uma das matérias mais importantes de concurso público, pessoal, se chama sujeito. O sujeito ele é fundamental para quase todas as disciplinas do português. Concordância verbal, funções sintáticas, pontuação, pessoal, regência verbal, sujeito é o cara do português. E existe uma regra de sujeito, pessoal, que muitos batem na regra porque não sabem isso que eu estou colocando no quadro. Uma regra que diz, pessoal, que o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. Quando a gente estuda essa regra depois, vocês até sabem, ó, o núcleo jamais estará ligado a preposições, mas é fundamental que vocês saibam que aqui existe uma preposição mais um artigo. Entenderam? Então, todo o nosso conhecimento posterior depende dessa base aqui, pessoal. Do resto também. Olha aqui, ó. Pessoal, o de. O de se une, pessoal, ao o, que dá do. Se une, pessoal, ao os, que dá dos. Se une ao a, que dá dá. Se une ao as, que dá das. Todo mundo comigo? Apareceu na tua vida do, dos, dá, das, a partir de hoje você já tende a saber. É preposição mais artigo. É de mais o. Dos é de mais os. Dá é de mais as. E das é de mais as. Poucas pessoas sabem, mas em linguagem culta, a união da preposição de mais artigo indefinido. Como assim? Pessoal, ele se une tranquilamente ao que dá dum. Sordum.
Dum. Dum não é coloquial, dum é culto, pessoal. Dum é culto. É que nós temos uma preferência quando é indefinido de separar e falar de uma. Lembra disso? Não está errado separar. Tá? Mas está correto o dum. Assim como está correto também, pessoal, ó, duns, pessoal. Dunsor, é. Assim como está correto, pessoal, duma. E assim como está correto, pessoal, dumas. Todo mundo? Sim, então, é culta, é linguagem culta, não tem nada de coloquial não. Linguagem culta. O em, pessoal, o em é o mais diferente. Por quê? Porque que o de que se une ao o, por exemplo, fica ali o de, né, da do. Mas o em que se une ao o, pessoal, fica completamente diferente. O que nasce, pessoal? No. Ó, pela lógica, a gente poderia colocar aqui, ó, um emo na vida, não é? Em mais o. Mas não, muda completamente, pessoal. Dá no. E em mais os, dá nos. Em mais a, na. Em mais a, nas. Tudo isso é obrigação nossa conhecer. No, preposição mais artigo, em mais o. Nos, preposição mais artigo, em mais os. Temos de conhecer. Ou também se une a indefinidos. Olha aqui, ó, num, linguagem culta, nuns, linguagem culta, numa, culta, numas. Tudo é culto, senhor, tudo é culto. Tudo é culto. Aí. Todo mundo? Depois, pessoal, o por é diferente, né? Por quê? Porque o por, ele é igual ao a, só se une a artigos, pessoal, definidos. O por mais um é por um, não tem outra coisa, fica separado. Por mais uma é por uma, ele luta por uma causa, lembra? Mas o por mais o tem sim, pessoal. O que dá por mais o? Pelo. Por mais o dá pelo. Ou ainda, por mais os pelos. Por mais a dá pela. E por mais as dá pelas, pessoal. Tá aqui, ó. Então, tudo isso vocês vão usar muito. Depois eu vou falar assim, olha, o agente da passiva vem com a preposição por exemplo, uma regra do português. Aí aparece lá pelo, e o aluno, tá, mas não tem por aí. Tem sim, tem. No pelo tem por, porque pelo é por mais o. Entenderam? Então, tudo que a gente fala das regras de português, a gente nunca retoma a base. Quando a gente dá a regra, a gente só fala, ó, pressupõe que isso já se saiba, entenderam? Então, agora não, a gente está vendo a base, pessoal, para depois aprender com mais facilidade a regra. Daí, quando citar-se a regra, eu já sei, pessoal, direitinho, a base. Valeu? Então, aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui, ó, vocês vão usar para adjunto adverbial, objeto indireto, saber que não é sujeito, agente da passiva, complemento nominal, pessoal, regência verbal, regência nominal, concordância verbal, quase tudo. Quase tudo a gente vai usar isso aqui depois, pessoal. Muito bem. Pessoal, depois nós temos assim, ó, observações finais em relação ao artigo. Deixa eu colocar aqui, ó. Observações finais. As observações finais, pessoal, são frases para que eu debata com vocês algumas coisas, tá? Só para criar o pensamento crítico. Pessoal, frase número 1. Quando eu digo assim, ó, frase número 1 é normal, tá? Viajei com o médico, ponto. E quando eu digo assim, ó, viajei com um médico. Bom, isso aqui é o normal, isso aqui é o tradicional. O que eu estou fazendo aqui em viajei com o médico, viajei com um médico? Quando eu digo viajei com o médico, eu usei o artigo definido, tá vendo?
Se eu usei o artigo definido, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou determinando. Vocês concordam comigo? Eu conheço o médico. Viajei com o médico. Eu sei quem é o médico, pessoal. É um médico conhecido. Conhecido. É um médico, pessoal, determinado, porque o artigo é, pessoal, no caso, definido. Todo mundo? Quando eu digo viajei com um médico, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou usando o artigo indefinido. Eu não estou determinando. Então, aqui, o médico é desconhecido. Desconhecido. Essa é a lógica máxima do uso. Mas o que eu quero de vocês é o pensamento crítico. Como assim? Pessoal, essa é a regra geral. Se eu disser a cadeira, eu sei que cadeira é. Uma cadeira, eu não sei que cadeira é. Geral, tá? Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Pessoal, quando eu digo assim para vocês, ó, por exemplo, pessoal, o homem é solidário. O homem é solidário, tá? Vamos usar a nossa capacidade crítica. Eu conheço esse homem. Quando eu digo assim, o homem é solidário, eu conheço esse homem? Não. Embora seja um artigo definido, pessoal, aqui em o homem, a ideia é, pessoal, uma ideia geral. Ou seja, nem sempre o artigo definido define. É isso que vocês têm que saber. Tá? Nem sempre o definido define. Quando eu digo a mulher brasileira tem 3 turnos de trabalho, a mulher brasileira tem 3 turnos, eu estou falando de uma mulher determinada, pessoal? Não. Tá? Então não dá para decorar assim, o 1 sempre define. Não. Geralmente o artigo definido define, geralmente o indefinido indefine, geralmente. Mas quando vem em prova, cuida, porque muitas vezes há o artigo definido para representar uma ideia geral. Tá bem? Sim, então às vezes o artigo definido, pessoal, representa uma ideia geral. Primeira observação, relação à semântica. Pessoal, agora, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou aproveitar as frases que estão aqui para debater uma coisa com vocês. O que é? Quando vocês têm um artigo, está aqui o o, está aqui o um e está aqui o o. Está vendo isso? O que o artigo faz? Está aqui na regra. O artigo faz o quê? É a palavra que antepomos aos substantivos. Então, o que acontece aqui? Ó? O médico. É importante porque o o determina médico. Médico é um substantivo, marca médico. Um médico, um determina médico. Médico é um substantivo. O homem é solidário. O o determina homem. O homem é um substantivo. Todo mundo comigo aqui? Aí, pessoal, nós cometemos um equívoco. Qual? Pensar que sempre ao lado do artigo há substantivo. Às vezes não está ao lado. Vou reproduzir uma frase que caiu na última prova da Prefeitura de Porto Alegre, que muita gente errou, pessoal. Muita gente errou. A frase, vou começar aqui, pessoal, colocar como frase 4, só para mostrar o debate aqui, ó, foi assim, ó. É o caso do bendito assento. É o caso do bendito assento. Pessoal, vocês concordam que o o é um artigo, sim ou não? Então aqui o caso será o que, pessoal? Substantivo. Tá comigo aqui? Fica aqui. Pessoal, em do existe artigo? Sim, já sabemos de cor, agora já era. Do é o quê? É de mais o. Barbada, tem artigo. Pessoal, se tem artigo, obrigatoriamente haverá o quê? Substantivo.
Isso é certo. Tem artigo, tem substantivo. Por quê? Porque o artigo vem antes do substantivo. Agora, a questão da prova perguntava, pessoal, qual é o substantivo que o artigo o antepõe? O que quase todo mundo colocou na hora da resposta? Bendito. Por que quase todo mundo colocou bendito? Porque associou que no lado do artigo havia substantivo. Pessoal, fala para mim aqui, qual é a lógica? Qual é a lógica? É o caso do bendito ou é o caso do acento? Do acento. Então esse o não marca bendito, esse o marca acento. Então o acento era o substantivo. Pode falar. Seria errado se você dissesse assim, ó, como é D mais O, o D se referia ao bendito e o acento, seria errado pensar assim. Sim, não é essa a lógica, não é essa a lógica. E que a preposição se refere a alguma coisa e o artigo a outra, né? Não, se tem, porque assim, ó, o que acontece? A preposição não tem essa regra que tem o artigo. O artigo vem antes do substantivo, isso é certo. O que significa? Se tem artigo, tem substantivo. Mas não quer dizer que seja logo ao lado. Esse é só o segredo. É sempre assim, haverá artigo, haverá substantivo. Mas às vezes não está ao lado. E quando não está ao lado, a gente tem às vezes uma dificuldade, né? Tá aqui, ó, tá aqui, mas o que eu faço daí? É só tirar da frase. É o caso do bendito, é o caso do acento, é o caso do acento. Tá bem ali? Sim, muito bem. Então só cuida com isso, pessoal. Se eu disser assim para você, só para confirmar isso aqui, ó. Ela é uma grande mulher. Ela é uma grande mulher. Só para confirmar, tá? Vem comigo aqui. Vocês já notaram que o artigo é muito importante para as frases, né? Cadê o artigo aqui, pessoal? Uma. No caso, eu tenho o artigo indefinido. Tá comigo aqui? Fica pensando comigo. Pensa comigo. Se tem artigo, obrigatoriamente haverá o quê? Substantivo. Excelente. Esse é o pensamento. Tá? Esse é o teu pensamento da prova. Há artigo, há substantivo. Todo mundo? Agora, a questão é quem que o uma está marcando para ser substantivo. Esse uma está marcando a palavra grande ou este uma está marcando a palavra mulher? Qual? Mulher, porque qual é a lógica? Ela é uma grande ou ela é uma mulher? Ela é uma mulher. Isso aí, pessoal. Perfeito, perfeito. Então, o uma marca mulher e mulher é o teu substantivo. Então tá, eu tinha de esclarecer isso, porque senão nós ficaríamos com uma falsa ideia que ao lado de artigo há substantivo. Às vezes não está bem ao lado, está um pouco depois. Tá bem? Senão ficaríamos com uma falsa ideia. Então, o fato é, se há artigo, há substantivo. Não significa dizer que está logo ao lado. Então, significa o quê? Significa que rápido, pessoal, rápido é um adjetivo, tá? E a palavra rapidamente é um advérbio. Todos comigo?